Quando a velhice chegar, aceite-a e ame-a. Ela é abundante de prazeres se você souber amá-la. A frase do escritor Sêneca tem mais de 2000 anos e mostra como o homem sempre se preocupou com a questão do envelhecimento. E no documento Unesp de hoje nós vamos falar dessa fase que chega para todo mundo que está vivo e pode ser vivida assim, com leveza e prazer. Ele existe em silêncio. Muitas vezes passa sem que a gente se dê conta. O tempo é o pano de fundo da nossa vida, mas também interfere diretamente nela. É ele o responsável pelas mudanças no nosso corpo e na nossa mente. O tempo envelhece a gente sem que às vezes a gente tenha tempo para perceber as mudanças que ele opera. Quando a gente menos espera, lembramos que ele existe. Pode ser com a primeira ruga, uma dor nas costas mais aguda ou a pressão que subiu. Estamos na terceira idade, uma fase tão natural quanto qualquer outra da vida, com suas dores e delícias. Você sabe quando chega a terceira idade? Eu acho que a partir dos 50 e pouco, 60 com certeza. Quantos anos a senhora tem? 60. Está no limite da terceira, está entrando na terceira idade agora. É? Está sentindo o peso da idade? Tô. Depois dos 40 o bicho pegou, viu? O conceito de terceira idade varia conforme o país e a época. Hoje, no Brasil, são considerados idosos as pessoas acima de 60 anos. Mas o aumento da expectativa de vida e uma maneira mais branda de encarar essa fase podem empurrar o número para cima. Em alguns países nórdicos, só é idoso quem ultrapassou os 75 anos. E considerando a saúde de alguns idosos, será que essa separação ainda faz sentido? Mas, na minha opinião, não existe a terceira idade. Basta você ter o corpo jovial e ter a mente jovem. A vontade de aprender não passa com o tempo. É o que mostra a história de alunos e professores que encontraram em sala de aula um novo motivo para recomeçar. Lorival fez vestibular e entrou no curso de pedagogia. Aos 64 anos, ele planeja ser professor. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de aprender mais. Ele se sente jovem para estudar e diz que o único problema é a falta de tempo. E quando você falou, vou começar a fazer pedagogia, o que os amigos, os familiares, as pessoas próximas acharam? Por exemplo, os meus familiares ficaram felizes da vida, principalmente minha mãe. Com 96 anos, ela vibrou. Quando o corpo envelhece, não tem jeito. As doenças aparecem e com mais frequência. Entre as mais comuns estão a pressão alta, o diabetes, osteoporose, depressão, câncer e Alzheimer. Ufa, uma lista extensa, mas segundo Omar, é possível conviver com elas. O conceito de saúde não é não ter doença. Se fosse não ter doença, obviamente eu não sou uma pessoa saudável porque eu uso óculos, então eu tenho uma doença. Agora eu sou saudável porque eu uso óculos, eu tenho uma doença que está controlada com o óculos. A reportagem ouviu alguns jovens entre 20 e 30 anos. Será que eles têm medo de envelhecer? Tenho. Por quê? Eu tenho medo de esquecer o que eu já vivi. Tipo, os meus avós, assim, bisavós, eles estão um pouco esquecendo, então aí dá um medo também, uma insegurança. Você tem medo de envelhecer? Não. Não? Não, acho que envelhecer é muito rico, né? É tão bom a gente amadurecer e ter mais conhecimento, adquirir mais experiências, é muito bom. Você sentiu o peso da idade conforme os anos foram passando? Na verdade, eu só sinto o peso da idade quando eu subo todas essas escadas, mas quando eu subo de elevador não tem peso. A idade não tem peso. Lorival, Eni, Carlos, Ana Maria e Zeque. 5 exemplos de uma terceira idade ativa, otimista e que faz planos. Uma nova maneira de encarar e viver o envelhecimento, aproveitando seus benefícios e enfrentando seus desafios, como em qualquer fase da vida.